Essa segunda lei de Ohm aqui tem vários desenhos, calma que isso aqui é só para adiantar meu trabalho. A segunda lei de Ohm relaciona com a primeira da seguinte forma. Ele queria entender quais as características de um resistor, quais as características de um corpo que conduz eletricidade que vão ser importantes para aumentar ou diminuir a resistência daquele corpo. E ele chegou a algumas conclusões, né? Para medir, ele foi fazendo também por erro e tentativa, pegando fios de comprimentos diferentes, depois de largura diferente. Então, olha só, aqui eu coloquei um fio visto de perto, que o fio ele é cilíndrico, né? Compridinho e tal. Então, ele pegou um fio feito de um material, vamos supor que é de cobre. Depois pegou um fio de cobre um pouco maior. Depois pegou um fio de cobre do mesmo tamanho, porém mais grosso. Depois pegou um fio de ouro comparado com o lá de cima, tá? Para ver o que influenciava na resistência daqueles materiais. Bom, são três coisas. Ele chegou à conclusão que três coisas influenciam. É lógico que o material de que é feito o condutor influencia na resistência elétrica dele, né? Outra coisa, o comprimento. O comprimento ele chamou de L, tá? Então o comprimento também influencia. Por quê? Porque os elétrons querem atravessar aquele condutor. Quanto mais comprido esse condutor for, pior para atravessar. E olha a palavra resistência. Quanto maior o comprimento, mais o material vai resistir à passagem de corrente elétrica. E outra coisa que ele concluiu, né, é que a espessura do material também influenciava. Só que é difícil falar em espessura em si. Então, o que ele falou? Ele falou em área. Essa área aqui, ó, tá vendo? Essa área aqui é relacionada com a espessura. Por exemplo, num fio, quando você vai comprar um fio para instalar um chuveiro, para fazer a fiação elétrica da sua casa, você compra fio de diferentes milímetros de diâmetro. Tá? Então aqui eu vou até colocar assim, ó, o diâmetro do fio cilíndrico influencia. Por quê? Porque esse diâmetro ele vai gerar fios de diferentes áreas. Então aqui, ó, vamos colocar o diâmetro aqui, porque cada diâmetro vai me dar diferentes áreas. Ah, mas por que não compro no raio? Porque é difícil medir o raio de um fio cilíndrico. Medir o diâmetro, você pega um paquímetro, que é um instrumentozinho que abre e fecha assim, ó. Aí você vai, quero medir o diâmetro dessa caneta. Olha só, o que eu faço? Eu pego o paquímetro, aperto a caneta, né? E aí o paquímetro vai me mostrar aqui na graduação do lado dele qual que é o diâmetro da caneta que eu estou usando. Através do diâmetro eu calculo a área. Porque é só pegar o diâmetro e dividir por 2, eu vou ter o raio. E aí eu calculo a área. Então, a área que ele chamou de área de seção reta. Por quê? Na verdade, é área de secção reta, né? Alguns livros até falam seção. Seccionar é cortar. Então, quando eu corto o material, que área eu vejo? Por exemplo, se eu cortar essa caneta, que área eu vou ver? Eu vou ver a área de um círculo. Tá vendo? Então, a área de secção reta dessa caneta é um círculo. Se eu cortar o meu celular, eu não vou ver um círculo. A área de secção reta do meu celular é um retângulo. Cada material tem uma área de secção reta, tá? Então, vamos colocar aqui a área de secção reta. Essas três coisas vão ser simbolizadas por letrinhas diferentes. O material, ele é simbolizado pela letrinha Rho. É um P meio esquisito, assim, ó, do alfabeto grego. O comprimento está lá, é o L, e a área de secção reta é o A. Então, toda vez que eu quiser calcular a resistência elétrica de um certo material, a gente fala que a gente usa a fórmula da rola caída, porque é Rho L sobre A, né? O Rho é a resistividade, o L é o comprimento e o A é a área. Aí você fala assim, mas de onde que eu tiro essa resistividade? Né? Como que eu vou saber qual é a resistividade do material? É tabelado, não esquenta com isso não, tá?
Não tem segredo nenhum, é só você pegar uma tabelinha e olhar qual que é a resistividade do material que você está trabalhando. Então, vou colocar aqui um exemplo de tabela. Ó. Então, cada material tem a sua resistividade. Por exemplo, se você tiver com um fio de prata, né, a resistividade está aqui, 1,6 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. O que essa unidade significa? Que você tem que usar o comprimento em metro e que você tem que usar a área em metro quadrado. Tá? É só isso que significa. Se você for trabalhar com um fio de cobre, a resistividade é um pouquinho maior, tá vendo? Então quer dizer que a prata conduz melhor do que o cobre. Olha as resistividades. O ouro conduz pior um pouco que a prata. O alumínio também pior, o chumbo. Então assim, o vidro tem uma resistividade altíssima, tá vendo? Significa o quê? Que ele é isolante. A borracha também tem uma resistividade muito alta, ou seja, a borracha é isolante. Então vamos comparar aqui. Eu vou colocar o ρ aqui no meio para você lembrar que o material importa, né? Vamos supor que aqui eu tenho fios que são feitos de prata. Prata, o símbolo é AG, tá? Então vamos colocar aqui, AG é prata. Esse fio aqui tem comprimento L. E esse fio aqui tem comprimento 2Ls. Se eu falar que a resistência desse fio aqui é R, quanto vale a resistência elétrica desse fio aqui? A resistência depende do comprimento diretamente proporcional. Se eu não mudei, vamos colocar aqui que ele tem uma área A. Essa área dele aqui vale A e essa área aqui também vale A. Tá? Então, se eles têm a mesma área, são feitos do mesmo material, porém o comprimento do outro é o dobro, ele vai ter uma resistência dobrada, 2Rs. Agora imagina o seguinte, esse cara aqui tem uma área A, não, vamos falar assim, em vez de área, eu vou colocar diâmetro. Quer ver? Ó? Vamos supor que esse aqui tem um diâmetro D, esse aqui também tem um diâmetro D, então por isso eles têm a mesma área, porém esse aqui tem um diâmetro 2D. E tem o mesmo comprimento L. Quanto que é a resistência dele? Eles são fios circulares. A área de um fio circular é πr ao quadrado, que pode ser escrito como πd ao quadrado, né, sobre 4, não é isso? Deixa eu ver aqui. πr ao quadrado, o r vale d sobre 2, isso mesmo. Tá? Então, ao aumentar o diâmetro 2 vezes, a área aumenta 4 vezes. Se a área aumenta 4 vezes, a resistência cai 4 vezes. Então, se essa resistência aqui vale R, essa aqui vale 2R, essa aqui valeria R sobre 4. Por quê? Porque eu dobrei o diâmetro. Então, é um fio que facilita a passagem da corrente elétrica. Por quê? Pensa que você é o elétron tentando atravessar um fio. Ou você imagina que você é uma pessoa tentando atravessar um corredor. Quanto mais largo o corredor for, mais fácil você passar por ele. Quanto mais comprido ele for, pior. E o que seria a resistividade? Resistividade, por que a resistividade depende do material? Porque cada material tem a sua organização, a sua rede cristalina, tem os seus elétrons ligados mais fortemente ou mais fracamente, tem mais elétrons livres, menos elétrons livres. Tudo isso está aqui dentro da resistividade. Se eu pegar um outro material, por exemplo, feito de ouro, né, com o mesmo comprimento L, com o mesmo diâmetro D, mas ele é feito de ouro, e eu comparar com o primeiro que é feito de prata, o que eu posso falar? Aí eu olho aqui para a resistividade. Resistividade do ouro. Cadê?
Ouro. Resistividade da prata. O ouro é maior. Então, essa resistência aqui eu vou chamar de R'. Eu só sei que a resistência R' é maior do que R. Por quê? Eles têm o mesmo comprimento, eles têm o mesmo diâmetro. Porém, a resistividade do ouro, o ouro é AU, é maior que a resistividade da prata. Isso faz com que a resistência do ouro seja maior que a resistência da prata. Certo? Então, a segunda lei de Ohm trabalha com essas relações de tipo geométricas, né? Características físicas do material, para determinar se esse material é bom condutor ou mau condutor e tal. Tranquilo? Alguma dúvida?